Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, retornando aos nossos estudos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Hoje nós vamos continuar os estudos do artigo 19 da Lei Orgânica. Já vimos aí 2 vídeos onde tratávamos de vários incisos sobre a administração pública e hoje nós continuaremos. Os incisos trabalhados no vídeo de hoje serão inciso 15 ao 23, ok? Ainda, portanto, o artigo 19 sobre a administração pública. Lembrando a todos que no meu site eleitoralcombruno.com.br nós temos um curso de 170 questões comentadas inéditas da Lei Orgânica do Distrito Federal e Regimento Interno, ok? Vamos então ao inciso 15, que fala sobre a proibição de acumulação de cargos públicos. Então, nós temos a regra geral, em que há uma vedação de acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 10 do mesmo artigo 19. Aí, veja, é possível que haja acumulação de 2 cargos de professor, desde então, sempre pensando nesta compatibilidade de horários. Se você já estudou Constituição Federal, você com certeza vai lembrar destes detalhes, não é? A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, a regra geral é a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos. Mas nós temos exceções, que são a previsão desses 3 incisos, havendo, portanto, a compatibilidade de horários. Tudo bem? Veja que nós temos uma repetição da própria Constituição Federal, então não há dúvidas, não há dificuldades aqui. Inciso 16. Ainda sobre acumulação. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, as suas subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, quando eu falo da proibição de acumulação, é uma proibição ampla. Ela não é restrita. Então, veja que vai abranger empregos, funções, todas as entidades da administração pública, direta ou indireta. Não é? Então, muito cuidado com a afirmação que restringe na sua questão de prova. É uma proibição ampla. 17. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do Distrito Federal, terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Como, de forma idêntica na própria Constituição Federal, essa administração fazendária e seus próprios agentes fiscais vão ter essa precedência sobre os demais setores administrativos, não seria diferente a administração fazendária e os agentes fiscais do Distrito Federal, aqueles que são responsáveis pela fiscalização dos tributos. Tudo bem? Artigo 18. Somente por lei específica, e vocês vão perceber que a banca ela pode ser muito criativa quando ela quer. Pode colocar aqui uma resolução, uma determinada lei. Veja que é uma lei específica, não é uma lei ordinária ou complementar, que se colocou aqui na lei orgânica. Menciona-se lei específica. Então, somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Agora sim, cabendo a uma lei complementar, no último caso, ou seja, no caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. Então, olha, lei específica cria autarquia. Lei específica autoriza a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Lei complementar vai definir as áreas de atuação da fundação. Inciso B, a linha B.
transformada, fundida, cindida, incorporada, privatizada ou extinta entidade de que trata a linha A. Então, somente lei específica poderá transformar, poderá fundir, poderá cindir, incorporar, privatizar ou extinguir entidades que nós tratamos aqui. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, etc. Ok? 19. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer uma delas em empresa privada. Então, para que haja a criação de subsidiárias, de autarquias, de empresas públicas, para que também haja participação de qualquer uma dessas entidades em empresa privada, somente por autorização legislativa. Tá certo? Inciso 20. Ressalvada a legislação federal aplicável ao servidor público do Distrito Federal, é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. Tá? Então, isso aqui é muito tranquilo de entender. Olha, exceto se houver uma legislação aplicável, ao servidor público ele não pode substituir trabalhador de empresa privada em greve. Não é? Então, se eu tenho um trabalhador de uma empresa privada que está em greve, um servidor público do Distrito Federal, pode substituí-lo? Não. Todo agente público, qualquer que seja a sua categoria ou a natureza do cargo, emprego, função, é obrigatório a declarar seus bens na posse, exoneração ou aposentadoria, para que a administração pública possa ter um conhecimento da evolução patrimonial daquele servidor. Ele fará essa declaração de forma obrigatória na posse, na exoneração ou na aposentadoria. 22. Lei disporá sobre cargos que exijam exame psicotécnico para ingresso e acompanhamento psicológico para progressão funcional. Lembrando, somente lei pode exigir exame psicotécnico, seja para ingresso no serviço público e seja para acompanhamento psicológico para a progressão. Aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção, é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições, exigido nível superior de escolaridade para ingresso na carreira. Então, para ingresso na carreira de fiscalização e inspeção, exige-se o quê? Nível superior. E a banca vai querer confundir você na hora de trabalhar esse inciso. Então, é exigido nível superior de escolaridade para ingresso na carreira de fiscalização e inspeção. Tudo bem? Encerramos os incisos do artigo 19. O vídeo de amanhã, terça-feira, nós trabalharemos os parágrafos do artigo 19, para a gente chegar a concluir esse artigo 19, que é bem extenso, mas muito importante para a prova. Passe lá no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso de 170 questões. Um grande abraço.